O que eu queria deixar aqui, talvez, de recado para vocês é o quanto é importante uma agenda de autocuidado. E eu acho que eu vou adorar o livro nesse sentido, né? Parece um ensinamento que a gente acha muito, muito básico, né? Mas quando a gente está no avião, não é coloque a máscara em você, depois ajude quem está ao seu lado. Não tem como a gente ser uma boa líder dentro da companhia, uma boa mãe, uma boa esposa, né? Se a gente não tiver um olhar realmente. Eu espero viver, eu tenho esse meu propósito, meu sonho. A minha família é muito longeva, a minha avó e a minha bisavó viveram até os 104 anos. Olha só. Com muita saúde, pessoas assim com 104 anos, falam, meu Deus, que exemplo de vida. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do IPOcast, o podcast do IPO com Exame, onde nós temos o privilégio de conversar com grandes lideranças do empresariado brasileiro, aprendendo de suas lições e de sua trajetória. Hoje comigo eu tenho o meu querido amigo, Ventura. Prazer, Rosana, estar aqui com você. E hoje a gente tem uma grande IPO, empresária, que vende alegrias para o povo brasileiro, para todos nós. Por favor. Bom, é uma delícia apresentar a minha amiga Renata Moraes Vick. A Renata tem uma trajetória incrível, fabulosa. Ela é formada em publicidade e administração e começou na empresa com seu pai há 25 anos, adquirindo e transformando a Copenhagen. Então, por isso é uma delícia, não só pela presença, mas pelo que ela representa, né? Trazendo uma empresa de que faturava, no seu momento, 35 milhões de reais para 1,7 bilhões, que justamente há poucos dias acaba de ser vendida para a Nestlé. Então, o nosso ícone do chocolate brasileiro indo com o ícone de chocolate suíço. Renata, um prazer ter você conosco nesses dias tão turbulentos. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Rosana. Um prazer. A gente estava aqui já, né, nos bastidores, ensaiando esse podcast já aqui há algum tempo. Então, que bom nessa semana tão importante, tão emblemática. Eu, como membro do IPO, também fico contente de poder compartilhar um pouquinho da minha história, onde tudo começou, da trajetória da minha família e chegando agora, claro, sem dúvida nenhuma, num movimento completamente inusitado e muito importante para o nosso setor como um todo. Então, são 25 anos de história com muito chocolate nas veias, com muitas realizações, com muitos aprendizados durante todas essas... São quase 3 décadas, né, à frente de grandes indústrias de chocolate, Copenhagen, Brasil Cacau, Cop Coffee, fui CEO de Lindt no Brasil por alguns anos e agora começo uma nova trajetória muito feliz, muito orgulhosa com a Nestlé. Imagina, 25 anos comendo chocolate e ela magrinha desse jeito. eu teria que estar com a boca trancada. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, porque eu tenho certeza que vai ser muito gostoso, eu tenho uma boa notícia, porque todo mundo fica ansioso quando a gente vai falar de história de chocolate. A boa notícia que eu tenho é... pode comer chocolate todos os dias. E eu vou contar para vocês como que a gente pode comer chocolate todos os dias. Porque essa é a pergunta que todo mundo me faz. Esse vai ser o podcast mais ouvido pelas mulheres na história. O mais alegre, né? Quem não gosta de chocolate todos os dias, né, Rosana? Ótimo. Mas é possível sim, porque em 2019 nós lançamos uma plataforma de saudabilidade com um chocolate 100% clean label, que é zero adição de açúcar, altíssima concentração de cacau 70%. Também um chocolate que atende celíacos, não apenas diabéticos, por não ter adição de açúcar, mas celíacos, porque é um chocolate sem glúten, e também os intolerantes à lactose. Então, por exemplo, na minha dieta, está prescrito todos os dias 30 gramas de So Good, como uma fonte de gordura boa. Da mesma forma como a gente come a castanha, o abacate, azeite de oliva. Né, o azeite de oliva. Eu tenho uma rotina de treino muito intensa, então eu preciso da gordura
como fonte de energia, e a gordura boa é incrível, né? E o chocolate So Good é um chocolate que pode ser inserido todos os dias na rotina. Você tem subscription? Subscription. Fantástico. Bom, então vamos começar contando um pouco da Renata, né? Antes da gente entrar na trajetória profissional. Conta um pouco da sua história, da onde você vem, quais são suas origens, né? Eu adoro contar essa história, Rô, porque eu acho que tudo que a gente constrói, tudo que a gente deixa de legado, sem dúvida nenhuma, vem da base familiar, né? Hoje, como mãe também, né? Tenho um filho de 16 anos, eu vejo o quão importante é ter conseguido prover para ele também uma estrutura familiar muito estável, né? E com valores muito sólidos. Então, eu sou filha única, os meus pais levaram 10 anos para conseguir engravidar, então eu fui uma filha muito esperada, muito desejada, e o meu pai sempre foi um grande empresário, o meu grande mentor até hoje, a minha inspiração de vida, sem dúvida nenhuma, e pelo fato, né, dele ter começado a trajetória profissional dele sempre com muita luta, sempre dentro de um ambiente onde nada vinha por sorte, tudo vinha com muito esforço, ele tem isso também na história dele, né, muito enraizado, da necessidade de ser intencional em tudo que a gente busca. E eu, graças a Deus, tive essa grande referência dentro de casa, de disciplina, acima de tudo, né, de muita resiliência, porque eu brinco que o empreendedor tem dor no nome, né, então dói crescer. A gente tem que saber que quando a gente quer ser empreendedor, a gente precisa aceitar que vão existir os calos do crescimento. E eu me orgulho hoje, Rô, de dizer que e eu acho muito difícil, inclusive, hoje em dia, né, a gente aqui com o desafio da nossa nova geração, conseguir propiciar para eles a mesma condição que eu, falando por mim aqui, tive, de ser uma educação extremamente rígida e meritocrata. E eu agradeço todos os dias a minha mãe, também é uma grande referência para mim, que sempre soube priorizar a família, sempre soube valorizar os principais conceitos que trazem uma família como um esteio realmente daquilo que a gente deve buscar, mas eu tive uma educação muito rígida, a gente brinca lá em casa que era uma educação quase que militar. A minha mãe falava a 4 ventos ali, para quem quisesse ouvir, olha, a Renata aqui em casa não tem chupeta e babador. A gente vai dificultar a vida dela, e eu acho que isso até, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre a importância da mulher no mercado de trabalho. Eu agradeço todos os dias dos meus pais terem me forjado uma mulher forte, né? Porque a gente pode olhar pela janela e olhar a desigualdade absurda, o abismo que ainda existe, apesar das grandes evoluções que a gente vem acompanhando, mas eu fui educada sempre para olhar para o espelho, né? Eu nunca olhei pela janela e dizia, mas aqui vai ser mais difícil, mas aqui existe uma situação diferente para mim do que vai acontecer para outras pessoas que têm talvez um vento a favor. Eu nunca contei com vento a favor. Os meus pais realmente me forjaram para entender que dentro de casa eu ia encontrar a segurança necessária, o amor acima de tudo. Meu pai falava que a mão que afaga é a mão que aperta, então não tem problema nenhum, né? Existia amor, existia segurança dentro dos valores que a minha família me passou, mas sem chupeta e babador. Ou seja, o que eu quisesse conquistar, eu teria que fazer por merecer. Incrível. Fantástico, né? E Renata, quando você começou, com exemplo, é nítido a inspiração do seu pai na sua vida, né? E a sua mãe. Como que você começou a carreira empresarial, né? Ali, logo cedo, o exemplo dele, você começou a trabalhar com ele, conta um pouco para nós. Muito legal essa passagem. Bom, eu comecei muito jovem, eu comecei a trabalhar com 16 anos, por iniciativa própria, e meu pai fala até hoje que não teria dado certo se fosse o inverso, né? Se não fosse intencional, como eu sempre aprendi na vida, que a gente constrói o nosso caminho, constrói os nossos sucessos. Então, partiu de mim a vontade de começar a trabalhar. Ele tinha o laboratório Virtus, sempre foi um grande empresário na indústria farmacêutica, e ele tinha recém-adquirido a Copenhagen há 2 anos. Ele comprou em 96, eu iniciei minha trajetória em 98, completo 25 anos esse ano. E aí eu vi uma grande oportunidade, né, tendo ele como uma grande referência, de entrar, né, numa empresa recém-adquirida, ainda com um trabalho de cultura muito grande a ser desenvolvido e alicerçado, e, portanto, vi a oportunidade de construir e colocar a minha digital, deixar o meu DNA numa empresa que estava começando. Tinham, na época, 90 lojas, eu vi uma grande oportunidade de estruturar o modelo de franquias. O modelo de franquias no país ainda era também algo... Não, o modelo de franquias no Brasil hoje existe há 30
ter 5 anos mais ou menos, então estava ali começando de forma muito incipiente ainda, tudo muito embrionário. Fiz grandes colegas, né, Marcelo Scherto, Adir Ribeiro, até hoje a gente cresceu junto com o franchising, né, André Eurico, enfim, grandes parceiras minhas aí nesse modelo de estruturação, por isso eu sou tão apaixonada pelo franchising, eu acho que isso mudou por completo o DNA da companhia, né, eu nasci no campo, eu fui vendedora, eu fui gerente de loja, eu cuidei das cadeiras comerciais, eu cuidei das cadeiras de franchising, branding, marca, produto, canal, então eu sou uma CEO que vem do campo, né, que tem um olhar muito focado, eu sou, assim, aficionada pela jornada do consumidor, eu não fico no escritório, né, a gente está em setembro, eu já visitei 180 lojas esse ano, né, eu sou uma CEO muito sola de sapato, as pessoas brincam e falam, Renata é CEO sola de sapato, eu falo, isso é um elogio, né, porque dentro do escritório eu não encontro solução para nada, agora quando eu me conecto com o meu stakeholder, quando eu estou com o meu franqueado, com o meu cliente final, com o meu vendedor de loja, na missão linha de frente, fazendo as minhas caravanas pelo Brasil, é onde eu consigo agregar maior valor para a companhia. Mas enfim, eu comecei com 16 anos, pedi essa oportunidade e olha o que eu ouvi do meu pai para comprovar a primeira parte aqui do nosso bate-papo de que não existe chupeta e babador e nem tapete vermelho. Ele falou, maravilhoso, é tudo que um pai quer, ainda mais partindo de você, não partindo de mim. Mas se você achou que a sua vida estava difícil até agora, prepare-se. Né? Eu realmente vou fazer da sua vida, no bom sentido, uma vida mais difícil, porque é isso que vai te forjar também uma executiva, forjou como mulher, como filha, como pessoa, e espero que eu consiga também te forjar como uma boa empresária. E naquele momento, ele deixou muito claro, eu acho isso tão sublime, mas é tão verdadeiro, que existe uma diferença muito grande entre herdeira e sucessora, né? Herdeira é um papel que você não conquista, né? Infelizmente, a lei brasileira hoje te dá o direito, independente de qualquer mérito que se tenha, né? Agora, ser sucessora significa que você tem que estar preparada para aquele desafio. E eu acho que ele me deu a oportunidade, eu soube me preparar e nós trabalhamos por alguns anos juntos, foi ótimo, aprendi demais, mas nos últimos anos eu já estava trabalhando sozinha, enfim, ele já estava numa cadeira de conselho, depois eu fiz a parceria com a Advan. Em 2020, ele saiu por completo da operação. Eu fiquei quase 3 anos com a Advan como CEO e sócia da Advan. Só ele vendeu a participação. Eu me mantive como acionista e executiva. E agora continuo também como sócia e CEO nessa parceria com a Nestlé. Mas você calma um pouquinho, que ela já pulou de 96 para 2000 agora, presente. Um overview. E assim, ontem a gente estava aqui recente com o Degas, também ele falou assim, pô, eu sou operação, né? Eu não estou VC, né? Então, você vê a sua paixão quando você fala que você está na loja, você está visitando e tal. Então, e começando o franchising lá em 1990, né? Você estava em 96. Conta como que é a história de colocar isso no Brasil, né? Porque você expandiu não São Paulo, você expandiu em todos os estados. De 90 né? lojas de 90 para 1.100. Então, assim, você tem uma história do brasileiro, né? Do que é a cultura e vendendo alegria, né? Eu brinco assim, que o chocolate para mim é alegria, né? É uma coisa que te energiza, que te dá prazer, né? E todos nós praticamente crescemos com Copenhague, né? Linha benta, língua de gato, o ovo de chocolate crocante, isso faz parte da nossa infância, né? Quando você ganhava um ovo de chocolate da Copenhague crocante, era o máximo, era o the best que existia, né? O melhor. E agora os biscoitinhos que eles têm, o panetone, nossa, só melhora. E você entrou e perfez toda a indústria, né? Então, desde a produção, marketing, os canais, e como que foi esse desafio? Montar a equipe? Conta um pouquinho só experiência nesses 20 anos aí, detalhado. E acho que também, nós, enquanto você conta, acho que trazer um pouco também, você falou da questão da família empreendedora, né? Da autoexigência, mas um pouco desses valores que como foi receber a Copenhague, que vinha de uma determinada família e foi transformada também pelos valores e pela cultura da sua família. Muito legal, Rô. Bom, eu acho que quando eu iniciei, eu vi uma grande oportunidade no sistema de franchising, como eu disse, que estava bem incipiente ainda, como uma força motriz de expansão, né? Então, para que a gente conseguisse expandir, garantindo padronização e pudesse deixar como responsabilidade do franqueador toda a estratégia de marca, produto, canal e a execução, essa é a boa relação quando me perguntam, né, o sucesso de um sistema de franchising é quando você consegue elucidar muito bem o papel das partes. Então, com o franqueador, que é detentor da marca e do know-how, principalmente no nosso caso,
que tem uma especificidade assim muito peculiar, que a gente é uma vertical de negócio. Nós somos indústria, nós somos varejo de lojas próprias, varejo de franquias. Então, são os 3 marcas com DNAs completamente diferentes. Então, tem uma série de especificidades. Então, cabe ao franqueador definir estratégia e cabe ao franqueado trabalhar o tático operacional muito bem. E para isso, a gente precisa munir com programas de excelência, com muito treinamento, com transferência de know-how. E eu, como eu disse, sou uma aficionada por entender melhor a jornada do consumidor. E vi que eu tinha na mão uma marca muito forte, né, já na época com 70 anos, com muita tradição. E eu digo que eu flertei com a maior inflexão estratégica, né, da minha carreira, porque naquele momento eu tinha milhares de dúvidas, como todos os empreendedores, e tudo bem nós termos um monte de dúvidas, isso é ótimo, isso fomenta a nossa inquietude positiva, isso nos traz perguntas e questões que nos fazem refletir mais antes da tomada de decisão. E eu tinha muitas dúvidas e uma certeza. A certeza que eu tinha era assim, se necessário for, não sei o que eu vou encontrar pela frente, mas se necessário for, eu mudo tudo ao redor da Copenhagen para não mudar a Copenhagen. Porque, por exemplo, o teu depoimento de que Copenhagen faz parte da sua história, para mim era o ativo mais valioso da Copenhagen. Era a única marca, e continua sendo, depois estamos aqui quase no nosso centenário, com 95 anos de existência, uma marca que marca os momentos. A gente assina, inclusive, dessa forma, né? Copenhagen, quando tem marca. Porque quando eu chego aqui com uma sacolinha vermelha da Copenhagen tão icônica e que tem uma inha benta, uma língua de gato, um bombom cherry, ou uma Páscoa, um Natal, a gente sabe que não vai ser hoje, o dia de hoje aqui, uma quarta-feira comum, né? A hora que a gente terminar aqui esse nosso delicioso podcast e abrir as nossas línguas de gato e as nossas inhabentas, com certeza, né, a gente vai lembrar desse dia aqui com carinho, com alegria, com afeto. Então, tem um espectro que eu gosto muito de falar, uma parte da nossa estratégia, mas eu acho bastante legal para o ouvinte, que assim, o chocolate por si só, quando você fala em chocolate, ele é delicioso. Né? Então, assim, o chocolate é gustativo, ele cumpre o papel de indulgência, ele te conforta. Claro que comer um doce em geral, o chocolate em geral é gostoso, mas quando você tem uma marca como Copenhagen, você amplia o espectro de atuação mercadológico dessa marca, e aí esses aspectos que seriam mais funcionais, que chega até a ser banal, se a gente parar para pensar, comi, saciei a minha vontade e terminou, né? Ponto final. Quando você tem o valor agregado de uma marca que se conecta emocionalmente com os seus consumidores, aquele ato de comer o chocolate, ele não é um ato corriqueiro e nem é um ato banal. Ele é um momento onde você está construindo memórias afetivas. Você lembrou... celebração. Exato, você lembrou da sua infância. Então, olha a responsabilidade quando você fala dos valores da família, né? Eu tenho essa responsabilidade de perpetuação da marca sob esse legado, sob o legado de uma marca que gera conexão, que transforma o comum em extraordinário, ao memorável. Então, o que eu fiz naquele momento, né, foi como é que eu consigo fazer a expansão dessa marca, garantindo padronização, levando para todo o Brasil, chegando a mais de 1000 lojas, sem que a gente perca a artesania. Então, hoje, se vocês forem na nossa fábrica, é a coisa mais linda, porque, assim, a fábrica é... meu grande orgulho, assim, é state of the art, realmente é uma fábrica, uma planta em Extrema, sul de Minas, maravilhosa, com altíssima tecnologia, ao mesmo tempo, por isso que ela é linda, porque eu tenho lá um equipamento, por exemplo, como linha Biller, linha Oca, que fazem milhões de trufas por minuto, e ao lado a gente tem uma cozinha artesanal, fazendo bombom Cherry Brand 1 a 1 à mão. A gente leva de 12 a 14 dias para fazer um bombom. São artesãs fazendo... Quando você... Por que essa dicotomia de alta tecnologia? Para manter, a gente tem uma frase emblemática, eu convido vocês a irem lá no nosso escritório, que é uma aspas minha, que eu falo que é assim, o papel do precursor, nós somos precursores, né? Não existia o hábito de se consumir chocolate em loja especializada. O que eu criei foi, as pessoas deixaram de consumir no supermercado e entenderam que existia uma boutique de chocolate. A gente criou um canal completamente diferente para você consumir chocolate. Então, quando você é precursor, você muda o hábito do consumidor, você traz um chocolate de outra qualidade, eu digo que a inovação do precursor é assim, traga novidades, mas não mexa na minha benta. Ele espera, essa frase é a frase emblemática que explica tudo, né? Aqui eu posso falar 40 minutos com vocês, talvez essa frase é a que vá explicar e tangibilizar o nosso walk the talk aqui, né? Que é,
você espera que, com a credibilidade que você atribui à Copenhagen, se tiver que vir uma novidade, não vai vir na mão de alguém que está chegando. Tem que vir pela mão do precursor. Mas quando você chegar na loja da Copenhagen, você quer a sua inhabenta, nem melhor, nem pior. Exatamente como o seu Davi fazia. E a gente produz as mesmas receitas desde 1928. Então, não tem tecnologia que substitua o bombom sherry, mas tem alta tecnologia para fazer trufa para Brasil Cacau. E tá tudo bem. Então, é uma fábrica que tem um pouco dessa mescla entre altíssima tecnologia e preservação da tradição da Copenhagen nos seus clássicos. Vamos um pouquinho mais a fundo aí. Você trouxe algumas coisas do seu estilo de liderança, né? Você falou da questão de estabelecimento de relações, do empoderamento. Conta um pouco, então, da Renata líder, do que você aprendeu do seu pai, como evoluiu isso com a própria Advent e o que você desenvolveu por conta própria. Eu acho que tudo parte... parece simples, mas é muito difícil. São poucas as relações que, de fato, são fundamentadas nesse valor que, para mim, é o principal, são relações de confiança. Eu não consigo trabalhar, né? Se eu não construir, eu preciso investir, né, para construir, dos dois lados, em relações de confiança. Então, acho que o papel do líder é ser o farol da transformação, é elucidar a estratégia, é trazer alinhamento cultural, é cuidar das pessoas, mas, acima de tudo, é estabelecer relações genuinamente de confiança. Eu me lembro do meu primeiro fórum aqui do IPO, que a primeira pergunta que me fizeram é: você confia no seu conselho? Eu falei, obviamente. Ele falou, não, porque não é comum, né? Não são todos os CEOs que confiam nos seus respectivos conselhos. E eu falei, eu não conseguiria trabalhar se eu não confiasse nas pessoas. Então, eu invisto muito em relações de confiança e falo que a minha maior satisfação é ver o meu time realmente brilhar. Então, eu me empenho muito para abrir espaço, para desafiar os meus times. Eu sou uma líder que desafia muito os times dentro das possibilidades. O nosso papel aqui é só maestrar, né? De novo, eu não acredito em times de messes, né? 10 messes dentro de uma sala não garante resultado, né? Mas saber reconhecer o talento e de forma individual, mas operar no coletivo tem um valor imenso, né? Então, eu atuo como facilitadora desse time, né? Elucidando estratégia, construindo relações sólidas de confiança, fazendo convergência de objetivo, trazendo o time para jogar junto, deixando claro qual o propósito que a gente está lá e alinhando expectativas e interesses para que todo mundo possa caminhar juntos. Acho que também a Renata tem que nos contar um pouco a história, porque todos os grandes empresários, eles sonham com o momento de venda do negócio, né? E você viveu isso 2 vezes em pouquíssimos anos, a última justamente há poucos dias atrás. Então, conta um pouco dessa evolução, né? Então, como foi vender uma primeira vez e o que tem para um fundo de investimento e agora para um parceiro estratégico. Eu aprendi com meu pai que o industrial, né, o empresário, ele só, de fato, né, se realiza no momento do evento de liquidez. Mas quando a gente é empreendedor, a gente deixa passar muitos cavalos selados, isso é um fato, né? Eu acho que houve uma mudança muito grande, me colocando aqui como protagonista do negócio. Assim, quando era uma empresa familiar, a gente sempre foi muito assediado, a gente nem olhava, né? A gente nem queria saber qual que era a oportunidade, se isso ia ajudar o negócio a crescer mais, não crescer menos, se era uma boa proposta, se não era uma boa proposta. Eu lembro que meu pai respondia assim, de bate-pronto, assim, eu sou comprador, eu não sou vendedor, né? Eu tô na mão do comprador, não tô na mão do vendedor. Eu quero mais comprar mais marca, fazer o negócio crescer, reinvestir, uma visão de longo prazo completamente diferente. Meu pai fez uma jornada incrível junto comigo, eu sou extremamente grata a tudo que nós construímos juntos. Como eu disse, ele foi para o Conselho de Administração, então o primeiro movimento, né, que foi a saída do Celso e a entrada da Advan, foi um movimento intencional e muito positivo. Primeiro que eu admiro imensamente o trabalho da Advan, eu particularmente tive uma experiência excelente com o fundo de Private Equity, eles me deram, não foi 99%, foi 110% de autonomia para tocar o business, não tinha nenhum executivo da Advan trabalhando durante esses 3 anos, eu montei o meu management, eu alinhei
alinhei as expectativas que eram necessárias, eu priorizei as avenidas de crescimento que eu entendi que para o meu negócio eram importantes, a cultura foi ainda mais enaltecida, não só preservada, como enaltecida, houve uma convergência de valores absoluta, então nós trabalhamos muito bem e formamos realmente um grande case, tanto que conseguimos entregar o plano de 5 anos em 3. A Advan é um fundo realmente muito diferenciado que não tem pressa de sair. Então, o fato deles terem saído em 3 anos, né, nem era tão esperado. A gente sempre trabalhou, continua inclusive agora, nesse momento, entre signing e closing, trabalhando como se a companhia não tivesse data de saída, né, para o fundo. Mas muda, sem dúvida nenhuma, porque em algum momento, com menos pressa ou com mais pressa, né, diferente do empreendedor, diferente da empresa familiar, o fundo tem data para sair, né? Em algum momento, de novo, eles precisam fazer um evento de liquidez. Pode ser um IPO, pode ser a venda para um estratégico e tal. E nesse momento, a gente entendeu que a venda para um estratégico era infinitamente melhor do que a gente, nesse momento, inclusive, com pouquíssima janela de IPO. Então, foi um processo competitivo, é importante deixar claro isso, né? Nestlé vence um processo competitivo, foi um processo competitivo. Nós não poderíamos estar mais felizes, porque eu estou vendo de novo uma convergência enorme, né, de valores, empresas centenárias, com marcas incríveis, uma empresa super focada em pessoas. Eu tenho uma admiração incrível pelo Melchior, que é o CEO Brasil. Tive a oportunidade de conhecer Sanjay, tive a oportunidade de conhecer o Schneider, CEO global, veio para o Brasil me conhecer, me fazer essa proposta para que eu continuasse como CEO e como sócia do Grupo CRM. Então, estou vendo uma convergência de valores, estou vendo o mesmo sucesso que foi esses 3 anos na governança, inclusive, que está sendo estabelecida, né? Eu continuo como sócia, é uma empresa standalone, a gente continua tocando o negócio, de novo, tendo Nestlé só no conselho, praticamente sai a Advan e entra a Nestlé nos mesmos moldes de governança, isso trazido pelo Marcelo, né? Que ele viu muito valor na governança que a gente fez, nos resultados que a gente entregou e que estão aqui para que a gente some sinergias intelectuais, com mais conhecimento do consumidor. Estou, assim, aficionada, o quanto eles, né, têm de entendimento do consumidor, eu vou ter acesso a uma série de facilidades que a Nestlé tem em relação ao entendimento profundo do consumidor de chocolates, e são 2 gigantes, né, do chocolate se unindo num capítulo novo dessa história que mexe no setor como um todo. A gente está muito feliz. Não, é uma complementaridade incrível. Complementaridade. Parabéns. Fantástico, história de sucesso, né? Parabéns, Obrigada. parabéns. E, Renata, vamos estar aqui nos finalmente de horário também, né? Fala rapidinho o IPO, quanto tempo você está, o que influencia na sua vida, na família, para os nossos colegas aí de IPOs, né? Bom, eu tô, se eu não estou enganada, há 2 anos, né? Acho que eu comecei em 2020... final de 2021. Eu fui sua sponsor também. Foi minha sponsor. Eu gosto muito, eu acho que para mim, particularmente, o mais valioso é o fórum, né? Eu acabo com a minha agenda um pouco mais atribulada, usufruindo menos, apesar de achar incrível toda a programação, tudo que tem, tudo que vocês conseguem trazer realmente de ampliação de rede de networking, dos eventos que vocês organizam, mas eu acabo usufruindo um pouco menos dessa agenda, apesar de achar incrível ficar sempre com água na boca, putz, devia ter ido nesse evento, devia ter ido, né? Então, mas o meu fórum é sagrado, né? Então, acho que são aquelas 4 horas por mês que você realmente se conecta numa relação de confiança, um ambiente muito propício, que você pode trazer as suas vulnerabilidades, que você se sente muito apoiado. Eu tive o privilégio de entrar, né, num grupo sendo a primeira mulher, o que eu acho que espero poder inspirar outras que estão nos ouvindo aqui, né, para que a gente traga mais mulheres. A Rosana é, sem dúvida nenhuma, uma grande inspiração para a gente aqui, tem trazido grandes líderes aqui para fazer parte. Hoje eu e a Nathalie, CEO da Vela, no meu fórum, mas a gente entrou num fórum de Golds, então, assim, foi muito legal, porque eles já estavam há, sei lá, 15 anos juntos e sem ter mulheres no fórum. Então, a gente entrou para quebrar o clube do Bolinha, literalmente, e eles vendo muito valor. Falou, puxa, mas como que a gente ficou 15 anos sem trazer mulheres para o nosso fórum, né? Eles também sentiram a diferença de ter outras experiências, outras visões. Pensa que lá, né, eles têm esposas, que a gente consegue fazer uma leitura diferente do que eles estão vivendo dentro de casa. Então, eu adoro o meu fórum, acho que é o maior ganho do IPO, é o fórum, com certeza. Que ótimo. Bom, a gente sempre dá um livro para todos os nossos convidados, e esse a gente escolheu especialmente para você. É um livro do Peter Attia, que fala de Outlay
Live, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Olha, né? inspirador. Justamente, a semana passada eu estava assistindo uma série de longevidade na Netflix, em que ele falava dos segredos para poder chegar aos 100 anos. E não só chegar na quantidade de anos, mas na qualidade dos anos, né? E muito do que está aqui dizendo são pontos que você trouxe, né? Então, você falou de dieta, você falou de atividade física, e acho que essas coisas são muito óbvias, mas tem outras coisas que são mais cognitivas e são mais, que tocam no emocional de como você chega, que são o propósito, o porquê você vive e as relações que você constrói. Então, todos esses você trouxe na sua conversa, e eu sabia que com a paixão que você traz na sua vida, esse livro pode te ajudar a trazer um pouco mais de inspiração. Muito legal. Rô, obrigada, eu adoro ler, então já vou começar no final de semana, e acho que só para a gente fechar aqui, né, falei um pouco, sim, do meu lifestyle, dos meus hábitos, da minha alimentação, da minha disciplina, da minha rotina, e de como compor. Não é fácil, pessoal, não estou aqui contando uma história dizendo para vocês que é fácil a gente encontrar tem 24 horas esse equilíbrio, ainda, né? Eu sou humana como todos vocês, então vivo também das mesmas dificuldades, né, com filho, com, enfim, trabalho, casas para administrar, tudo isso, mas o que eu queria deixar aqui, talvez, de recado para vocês é o quanto é importante uma agenda de autocuidado. E eu acho que eu vou adorar o livro nesse sentido, né? Parece um ensinamento que a gente acha muito, muito básico, né? Mas quando a gente está no avião, não é coloque a máscara em você, depois ajude quem está ao seu lado. Não tem como a gente ser uma boa líder dentro da companhia, uma boa mãe, uma boa esposa, né? Se a gente não tiver um olhar realmente. Eu espero viver, eu tenho esse meu propósito, meu sonho. A minha família é muito longeva, a minha avó e a minha bisavó viveram até os 104 anos. Olha só. Com muita saúde, pessoas assim com 104 anos falam, meu Deus, que exemplo de vida. E a minha avó dizia assim, que todo aniversário, desde os 90 que a gente comemorava, né? Então 90, gente, vamos comemorar o aniversário da avó, que é 90. Aí quando chegou no 103, né, 104, eu fiz uma pergunta para ela, e olha que linda o que ela me respondeu, super simples, mas muito linda. Ela falou assim, vó, conta pra gente, qual que é o segredo para ter chego nos 104 anos com essa saúde? Ela falou, eu tenho filhos que me deram alegria. As relações. Olha como as relações. A gente começou o nosso papo falando, Renata, me conta um pouquinho, né, do que você recebeu para ser hoje a mulher que você é. E ela disse isso de uma forma tão genuína. Ela falou assim, o que mata, né, as pessoas, as mães, principalmente os pais, é quando a gente vê que os nossos filhos não foram felizes, né? E eu tive filhos muito felizes, filhos que se realizaram, que formaram famílias, que hoje tem vocês, que são os meus bisnetos. Então, eu realmente me empenho muito para ter uma agenda de autocuidado, para ser melhor para o Bruno, para ser melhor para minha equipe, para ser melhor para o mundo, né? A gente tem uma responsabilidade com o mundo e não é egoísmo, pessoal. É importante ter uma agenda de autocuidado, pensando no outro, não só pensando em você. Então, obrigada por ter compartilhado tudo isso com a gente hoje, né? E ter tido esse cuidado também de inspirar não só a gente, como a todos os ouvintes. Um prazer ter você com a gente. Eu que agradeço também, Renata. Continue dando alegria a todos os brasileiros, né? Um chocolate muita gostosura. Por dia, muita gostosura. A dieta complementar já com chocolate já diário. Já tirou minha culpa. Pode comer todos os dias. E rumo aos 100 anos, né, Rosana? Rumo aos 100. Olha, muito um prazer. Ao 100 de marca já estamos quase chegando. Agora eu preciso ir atrás do rumo celebrar aos meus. Muito. Prazer tê-la aqui conosco, viu? Um excelente dia. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.